estudantes da EJA! Como vocês estão? Eu sou a professora Josiane e essa é minha colega a professora Rosane. E hoje estamos aqui para conversar com vocês sobre comunicação humana em diferentes linguagens. Vocês já pensaram em como é importante o fato de nós nos comunicarmos? Desde a antiguidade, as pessoas buscam formas de se comunicar melhor. A comunicação, ela serve para expressar sentimentos, dúvidas, incertezas, histórias. Ela é muito importante. E a comunicação, ela é diferente do que é uma informação. Informação vem lá de dentro. Eu informo uma ação. Na informação, eu apenas estou informando. Já na comunicação, aí é bem diferente. Na comunicação, eu comunico uma ação. E nessa comunicação, é necessário que eu receba uma resposta, um feedback, a gente fala, uma resposta do que eu falei. Eu interajo com outras pessoas, o que não acontece na informação. Você já pensou como o mundo ficaria tão diferente, né, professora Rosane, se não houvesse a comunicação? Com certeza. Então, a comunicação, a gente se comunica com outro ser humano, ou com uma pessoa, ou com várias pessoas. Importante lembrar também que para que haja comunicação, é fundamental que haja também alguns elementos da comunicação. E para que isso ocorra, é necessário que tenha o emissor, que sou eu que estou transmitindo a mensagem, o receptor e a mensagem, afinal, que eu quero transmitir. Vamos dar um exemplo a vocês, professora Rosane. Estamos aqui transmitindo a aula. Se lá no final da aula, você, aluno da EJA, concluir as tarefas que nós vamos solicitar durante a aula e levar para a sua professora na escola, ou mostrar para alguém, ou enfim, que você registre a sua atividade em casa, vai haver a comunicação. Não é isso mesmo, sim, professora Rosane? A essência da palavra comunicação se traduz em tornar comum. É através do ato de se comunicar que os seres humanos podem expressar seus sentimentos, pensamentos e obter respostas, ou seja, se relacionar com o meio em que vivem. Comunicação é a arte de ser entendido. A comunicação se dá por meio de várias linguagens. A comunicação verbal é aquela que é representada por fala ou palavras. Então, sempre que a gente tiver palavras, é a comunicação verbal. Um exemplo é quando a gente deixa um bilhetinho para outra pessoa, ou quando a gente escreve um WhatsApp, ou quando a gente manda um e-mail, ou nas próprias rodas de conversa. Aí se dá a comunicação verbal. A comunicação não verbal, ou a linguagem não verbal, é aquela que é determinada por símbolos, gestos, expressões faciais, né? Um exemplo bem usado ultimamente são os emojis. Muitas vezes a gente manda mensagem para uma pessoa e nem escreve, só colocam os rostinhos lá e eles já dizem o que a gente está sentindo, né? Outra bem importante é a comunicação verbal e não verbal. É a linguagem que se utiliza de símbolos e palavras também, como acontece nos gibis, nas capas de revista, nas propagandas, nas placas de trânsito. Então é a linguagem que se utiliza de uma imagem e uma palavra. Às vezes a imagem vem para ilustrar a palavra, às vezes a palavra vem para ilustrar a imagem. Não podemos também deixar de falar sobre Libras, a língua brasileira de sinais, utilizadas pelas pessoas com surdez. Ela é muito importante, não é só gestualização,
mas é uma língua valorizada, uma língua brasileira importante para as pessoas com problemas de surdez. Então vamos lá, professor Hélio, falar com nossos alunos da EJA? Olá, tudo bem com vocês, alunos? Estou sentindo muita saudade de vocês. O meu nome é Hélio, eu já sou intérprete de Libras já há 15 anos e estou me sentindo muito feliz junto com vocês. Hoje eu vim aqui para explicar alguns sinais em Libras para vocês. Vamos começar? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada, legal, bom, chato, ruim. Esses são alguns sinais em Libras para vocês aprenderem. Ótimo? Então, hoje eu vim aqui explicar sobre a importância de ter o intérprete na sociedade, porque é por causa do intérprete que tem a comunicação com outras finalidades. Então também eu quero agradecer a todos os surdos e também quem sabe a linguagem de sinais. Muito obrigado. Vamos ver se vocês entenderam? A tarefa de hoje é refletir sobre as imagens que nós vamos mostrar. Para isso, eu preciso que vocês peguem uma folha de papel, pode ser de caderno, lápis, borracha, caneta, lápis de cor, o que for para vocês registrarem. Eu vou deixar um tempinho para vocês pegarem esse material. Peguem a folha que vocês separaram aí, dobrem ao meio, lá pontinha com pontinha, né? E façam a marcação.
Agora vocês vão dobrar ao meio novamente. Faz a marcação. E quando a gente abrir, vão ter 4 espaços, certo? Então agora vocês vão observar essa imagem que nós vamos colocar aí para vocês. Olhem a imagem, observem as cores, as expressões faciais, os objetos, roupas, o fundo da imagem, o clima. Pensem em quais sensações, quais emoções, quais lembranças essa imagem pode trazer para vocês. Registre no primeiro quadro da folha que vocês dobraram o que essa imagem está trazendo para vocês. Vocês podem registrar através de palavras, frases ou desenho. Esta imagem é chamada de Retirantes. É um quadro de Cândido Portinari, pintado em 1944 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O painel é um óleo sobre tela e tem 1,90 m de altura por 1,80 m de largura. Faz parte do acervo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, e retrata uma família de retirantes, pessoas que se retiram de uma região para outra em busca de condições melhores de vida. Observem essa outra imagem. O que ela mostra para vocês? O que vocês sentem quando olham o colorido dela? Qual é a temperatura do ambiente? Registrem no segundo quadro da folha de vocês.
Agora, ouça essa música. O que ela te diz? Pense nos cheiros, nos gostos, nas lembranças, nas emoções e registre no terceiro quadro da sua folha. Parabéns para você é uma das músicas que, mesmo sem a letra, nos traz grandes emoções. Essas emoções podem ser boas ou não tão boas, assim como as imagens que a gente viu. Um exemplo bem claro de comunicação não verbal. E agora nós temos que pensar qual é a nossa responsabilidade social na comunicação, né, professora Rosane? Nós temos que pensar muito bem. Antigamente, nós falávamos das fofocas, havia tantas confusões e, enfim, hoje nós temos que pensar muito nas fake news, né, professora Rosane? A fake news ela é uma fofoca que tem uma dificuldade muito maior, porque ela corre mais rápido, né? Com o uso da internet, as coisas esparramam mais rápido. Às vezes a gente manda lá no grupo da família, do WhatsApp, no grupo do trabalho e aquilo vai se espalhando. Então, na dúvida, gente, não compartilhe. É preciso que a gente tenha muita certeza de que a notícia é verdadeira, de que a fofoca é verdadeira, para que a gente não tenha confusões e conflitos. Gente, vejam bem o que a professora Rosane falou. Em caso que a gente tenha dúvida, não vamos compartilhar, né? Porque o fake news realmente é muito complicado, pessoal. Agora nós vamos falar de um assunto importante também, que são os ruídos na comunicação. Esses ruídos são bem complicados. Às vezes nós temos assim, os elementos internos e os elementos externos. Aqueles elementos assim... esqueci! Você vai ser promovida! Hã? Você vai ser promovida! Demitida! Promovida! Demitida! Não! Promovida! Que susto, Jô! Vocês viram como um barulho, um ruído atrapalha na comunicação? Eu falei para ela que ela ia ser promovida. E ela entendeu demitida. Pessoal, como o ruído atrapalha, né? Até mesmo lá no trabalho da gente, ou em casa, ou de um colega, ou no telefone, que se tiver lá fora passando alguém, ou abuzinando, ou chamando o nome, esse ruído vem trazer problemas na comunicação. E nós, para que não tenhamos esses problemas, devemos estar fazendo uma comunicação muito bem
clara, bem esclarecedora. A gente tem que lembrar do que uma coisa que a gente falou lá no comecinho, que a comunicação é a arte de se fazer entender. Então, se alguma coisa ali no caminho da comunicação atrapalha e a gente não entende, ela não se dá. Né, Jô? Exatamente, bem isso. Para que haja a comunicação, a gente também tem os meios de comunicação, que são aqueles instrumentos, né, que nos ajudam a nos comunicar. Os meios de comunicação, eles passaram por muitas mudanças. Então, antigamente a gente tinha lá o telefone, o rádio, a TV, né, a carta, jornal, revista. Hoje em dia, com um equipamento só, a gente tem tudo isso, né? Os celulares estão cada vez mais modernos, os computadores, os tablets. Então, a comunicação ela vem se moldando através do tempo com o avanço das tecnologias. Com o uso dos equipamentos tecnológicos, a gente também tem as redes sociais. As redes sociais elas são muito interessantes para que a gente reencontre pessoas do passado, para que a gente aumente o círculo de amizade, mas lembrem-se da importância da gente ter uma responsabilidade nessas redes sociais. Não se expor, não espalhar mentiras, né? Então é bem importante o nosso posicionamento nessas formas novas de se comunicar. Então vamos para a nossa última tarefa. No último quadro da folha de vocês vão registrar quais são as formas de linguagens que vocês utilizam. Pode ser os tipos de linguagens ou os meios de comunicação. Todos os elementos da comunicação
devem estar em harmonia para que ela possa se estabelecer. Vou dar um exemplo para vocês. Então, pessoal, é a mesma coisa a linguagem e o plantio de uma florzinha. Se nós não tivermos uma terra, a água, o sol, o ar, ela não vai brotar de forma eficaz, de uma forma bem efetiva. É isso que se dá na linguagem. Se eu não tiver vários elementos na comunicação, se eu não tiver alguma coisa bem importante, eu não vou ter a comunicação com eficácia. E assim é as nossas plantas, né, que acontecem aí, que a gente planta em casa também, e tenho certeza que as alunas da EJA fazem isso e os alunos também com bastante carinho. Então vamos pensar em quais são esses elementos, vamos relembrar? Para que haja uma comunicação, eu preciso ter um emissor, que é quem fala, um receptor, que é quem ouve, e a mensagem, que é dada de um para o outro. Essa mensagem pode acontecer de forma verbal, que é com palavras faladas ou escritas, não verbal, que são os signos, os símbolos, os gestos, as expressões faciais, e de forma verbal e não verbal ao mesmo tempo, que são lá as placas, as propagandas, né, que a gente já viu. Ainda nesse processo, a gente pode contar com os meios de comunicação, que são todos os meios que nos trazem alguma informação escrita ou não. A empatia na comunicação é a arte de se colocar no lugar do outro. Esta simples atitude contribui para relações sociais mais harmoniosas e construtivas. É importante, pessoal, que ao falarmos, ao nos comunicarmos, que a gente se coloque sim no lugar do outro, para que as mensagens sejam enviadas aos nossos colegas, aos nossos familiares, aos nossos professores, de uma forma efetiva. Vamos nos colocar no lugar do outro para saber se o outro está recebendo com bastante eficácia a nossa mensagem. E sempre com carinho e respeito, né, gente? Que acho que é o fundamental. Isso mesmo, com muito respeito. Espero que vocês tenham gostado, nossa aula está chegando ao fim e que a nossa comunicação tenha se dado, né, de forma eficaz, que vocês tenham recebido a nossa mensagem e que passem ela adiante. Obrigada. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Música